Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi encerrada a 25ª rodada com mais um tropeço do líder Botafogo empatando com o Goiás por 1-1. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e vem com a gente acompanhar todos os detalhes de todas as divisões do futebol nacional, agora com a Série A. No sábado, a rodada começou com a vitória do Flamengo por 1-0, gol do Pedro. Primeira vitória depois da demissão de Sampaoli. O Fortaleza e Grêmio empataram por 1-1 também, jogo no sábado. O São Paulo venceu o Corinthians de virada por 2-1, duas vitórias seguidas do Tricolor, logo após a vitória na Copa do Brasil, título inédito da Copa do Brasil. São Paulo, inclusive, o único time brasileiro já garantido na Libertadores da América, e bateu o Corinthians por 2-1 no sábado. No mesmo dia, o Cuiabá fez 3-0 nos reservas do Fluminense por 3-0, 6 jogos sem vencer. Cuiabá voltando a vencer depois de quase 2 meses aí sem triunfos, né? O Atlético Mineiro venceu ainda no sábado o Inter por 2-0. O Atlético 3 vitórias seguidas, ou 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Filipão dando jeito na turma. O Atlético já tá na beira da luta por vaga na Libertadores. Tá bem na luta, bem na batalha por isso. O Santos já no domingo meteu 4-1 para cima do Vasco, a segunda vitória seguida, logo depois da demissão do Diego Aguirre. Também 2 vitórias em confronto direto, primeiro contra o Bahia, fora de casa, e agora contra o Vasco, na Vila Belmiro. Também no domingo, Cruzeiro e América empataram por 1-1. Cruzeiro segue perigosamente próximo da zona de rebaixamento e o América lá dentro. O Curitiba, depois de 8 derrotas seguidas, mais de 2 meses sem vencer, bateu o Atlético Paranaense por 2-0. Depois de 8 derrotas aí em sequência, 8 rodadas sem vitória, com 8 pancadas, o Curitiba volta a vencer, vence pela primeira vez no segundo turno. O Red Bull Bragantino venceu o Palmeiras por 2-1 e o Botafogo tropeçou mais uma vez contra o Goiás em 1-1, tá aí a classificação. O Botafogo lidera com 52 pontos, manteve 7 pontos de vantagem para o vice-líder, que agora é outro time, é o Red Bull Bragantino, melhor colocação da equipe nessa temporada, aparecendo com 45 pontos, portanto o Botafogo 7 pontos à frente com o empate. Tem 8 pontos de vantagem o Botafogo para o Grêmio e para o Palmeiras, que são terceiro e quarto colocado respectivamente. Então a gente tem o G4 aí com Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Na faixa de classificação para a primeira fase, ou para a pré-Libertadores, em quinto aparece o Flamengo com 43 pontos, voltando a vencer no Brasileiro. Sexto, o Fluminense com 41 pontos. O Fluminense está há 5 meses sem vitória fora de casa e perdeu de novo, né? Dessa vez para o Cuiabá, com as reservas. O Fluminense pensando aí na Libertadores da América semifinal no meio de semana. Mas fecha ainda o G6, tá no grupo de elite aí dos que vão para a Libertadores, mesmo que seja a pré, né, ou a primeira fase. Sétimo colocado, o Atlético Mineiro com 40, chegou de vez nessa luta da Libertadores, graças ao bom trabalho do Filipão. O Atlético, inclusive, é o melhor time do retorno, né, o líder do retorno. O oitavo, o Atlético Paranaense, também 40. Diferença aí no saldo de gols para os Atléticos, né, mas os dois ainda bem próximos e nesse momento na faixa de classificação para a Sul-Americana, grifadas aí em verde. O nono lugar é do Fortaleza, com 39 pontos, também está nessa batalha de Libertadores. O décimo é o São Paulo, com 34. O único time brasileiro garantido na Libertadores da América, por isso que ele está em azul aí, com a numeração em azul. 11º, Cuiabá tem 32, voltando a vencer depois de 6 jogos. 12º, Cruzeiro tem 30. 13º, Corinthians 30 também. Esses são os times da Sul-Americana. 14º colocado, Internacional com 29, se aproxima perigosamente da zona do rebaixamento e pensa exclusivamente aí na semifinal da Libertadores contra o Flu. 15º, Santos 27, 16º, Goiás está com 27 com empate contra o Botafogo. A zona de rebaixamento tem Vasco da Gama 26, Bahia 25, o América Mineiro aparece com 18 e o Curitiba, depois de 8 derrotas seguidas, conseguiu uma vitória, tem 17 pontos, mas segue na lanterna do Campeonato Brasileiro e a 10 pontos atrás do 16º colocado. Então Curitiba e América, esses dois especialmente, precisam remar bastante. Vamos para a tabela do retorno, que apresenta a liderança do Atlético Mineiro com 13 pontos. São 4 vitórias em 6 jogos. Se você for fazer um recorte ainda um pouquinho menor, né, em 4 vitórias, os últimos 5 jogos para o Atlético são 3 vitórias seguidas para o Galo. O segundo é o Fortaleza, também tem 13, assim como o Red Bull Bragantino com 13. O Flamengo aparece em quarto lugar com 11, vitória contra o Bahia fez bem. Com 10 pontos aparecem o Vasco da Gama, o Grêmio, o Palmeiras e o Fluminense. A diferença entre eles no saldo de gols entre Vasco e Grêmio, na verdade, entre gols pró. Na sequência, com 9 pontos, o Santos e o Atlético Paranaense. Com 8 pontos, o América Mineiro. Com 7 pontos, aparecem Bahia e São Paulo. São Paulo, depois de 2 vitórias seguidas, estava lá na zona do rebaixamento do retorno, deu uma melhorada.
Com 6 pontos, Corinthians e Cruzeiro. Com 5, Botafogo, como tá mal o Botafogo. Também com 5, Internacional e Goiás, entre os 4 piores do retorno. O Cuiabá tem 4 pontos e o Curitiba finalmente venceu o primeiro jogo. Tem 3 pontos ganhos, mas ainda em último lugar também do retorno, assim como na classificação geral. E o Goiás é o único time a não vencer nenhum jogo no retorno. 5 empates e 1 derrota. Aqui a gente chega na tabela dos mandantes do campeonato como um todo. O Botafogo lidera com 34, o Fluminense tem 33, Grêmio 32, São Paulo tem 29, Red Bull Bragantino 28, assim como o Atlético Paranaense. Com 26 o Palmeiras, 25 o Fortaleza, com 22 Flamengo, fechando a primeira metade o Atlético Mineiro com 21. Também tem 21 o Corinthians em 11º, com 20 o Santos, 18 o Internacional, 16 Vasco da Gama e Bahia e Cuiabá, com 15 o Goiás, 14 o Cruzeiro, 13 o América Mineiro e o pior mandante do Campeonato Brasileiro, como de costume aí, é o Curitiba com 12 pontos, está em último em todas as tabelas do Coxa, impressionante, agora com 12 pontos. Vamos para a tabela dos visitantes, a liderança segue do Flamengo com 21, o Atlético Mineiro tem 19, é o segundo melhor visitante do campeonato, o Botafogo tem 18, o Palmeiras também. Red Bull Bragantino 17, com 16 Cuiabá e Cruzeiro. Cuiabá e Cruzeiro têm campanhas melhores como visitantes. Oitavo Fortaleza são os únicos times com campanha melhor como visitante do que como mandante. Oitavo Fortaleza 14, com 12 Atlético e Goiás e Grêmio, com 11 o Internacional, com 10 o Vasco da Gama, 9 para Corinthians e Bahia. O Fluminense tem 8 e os 4 piores, o Santos com 7. Curitiba, São Paulo e América com 5 pontos. Aliás, São Paulo e América são as únicas equipes que ainda não venceram como visitantes no Brasileirão. E vamos aos principais artilheiros da Série A. Tiquinho Soares do Botafogo agora tem 14 gols. Com 11 gols aparece o Vitor Roque do Atlético Paranaense e também o Marcos Leonardo do Santos. Com 10 gols o Paulinho do Galo. E com 9 gols Daverson do Cuiabá e Caleri do São Paulo. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, encerrada a 25ª rodada, mais uma rodada no retorno, agora faltam 13 para o fim do Brasileirão. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a Gol. Acompanhamos todas as principais divisões do futebol brasileiro. Um grande abraço!